Pra você ligado aqui na nossa programação, acabou o amor! O amor acabou! O ódio está imperando! Imperando, né? Império, né? Imperando. Exatamente, meus queridos. Fim da lua de mel. Congresso derruba decreto do IOF e derrota governo em tempo recorde. A Câmara e logo após o Senado, eles aprovaram o PDL que susta os efeitos da norma da equipe petista. Alô, Tachad, faz o L, Tachad. Você que está chegando agora, preste atenção aqui na reportagem da revista Oeste. Vamos juntos aqui no nosso programa. Em tempo recorde, o Congresso Nacional decidiu derrubar o decreto do governo Lula que estabelece o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A deliberação marca um desgaste da gestão petista com o legislativo em decorrência dos recorrentes envios de propostas que propõem o aumento da tributação. O Senado Federal aprovou o projeto de decreto legislativo PDL que susta o decreto do IOF de forma simbólica, poucos instantes depois da votação na Câmara dos Deputados. As análises em ambas as casas ocorreram na noite desta quarta-feira, dia 25. Agora, o texto vai à promulgação. Na Câmara, os deputados decidiram sustar o decreto da equipe econômica de Lula com 383 votos favoráveis. 98 contrários ainda existem. 98 que quero ver você pagando muito mais imposto. Inclusive o agro e o setor imobiliário estava na mira, né? O povo lá do Rio Grande do Sul sofrendo, gritando pela securitização, debaixo de sol, chuva, friagem, na rua, trancando as rodovias, estão lá se manifestando ainda, não acabaram os protestos. Logo, logo a gente vai fazer alguma coisa, falar a respeito aí no nosso canal. E o governo querendo enfiar mais imposto aí nas costas do agro brasileiro. Na Câmara, os deputados decidiram sustar o decreto da equipe econômica de Lula com 383 votos favoráveis, 98 contrários e uma abstenção. Logo em seguida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, confirmou a votação do PDL ainda nesta noite. Em cumprimento em um compromisso político e institucional assumido como a Câmara dos Deputados, o texto será pautado como próximo item a ser apreciado, tendo o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, como relator. Relatou aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O PDL 314/2025 suspende os efeitos do decreto 12.499 de 2025, editado em 11 de junho, que mantinha parte do aumento das alíquotas do IOF. Apesar do recuo feito no início de maio, depois da pressão legislativa, as mudanças do governo Lula em relação às demandas do Congresso não atenderam às expectativas dos parlamentares. Assim, em 16 de junho, a Câmara voltou à urgência do PDL. O presidente Hugo Mota pautou a votação a pedido explícito da Casa e em resposta à insatisfação de deputados, inclusive da base aliada, com novas taxas financeiras. A derrubada pressiona ainda mais o Palácio do Planalto nas últimas semanas de atividades do Legislativo antes do recesso, marcada pelas festas juninas, sessões remotas e múltiplos pedidos de CPI que já saturaram a capacidade do Congresso Nacional. Tá aí então, meus amores, está aí então. O que aconteceu? Fim da lua de mel, meu amor. Congresso derrubou o IOF e derrotou Lula. É uma vitória do Congresso sobre o Lula. Eu quero ver o Congresso cantar de galo pra cima do STF, pra cima do Lula, que já é defunto, tá morto, só falta enterrar. Aí é fácil. Quero ver Hugo Mota, Davi Alcolumbre
cantar de galo pra cima do STF. Quero ver o que eles vão fazer, esse mesmo Congresso, que agora dá um tapa na cara de Luiz Inácio Lula da Silva, o que eles irão fazer a respeito do mandato da Carla Zambelli, deputada licenciada, ela que foi condenada à prisão e, consequentemente, à perda de seu mandato. Eu quero saber o que é que o Congresso Nacional vai fazer aí para botar para cima do STF. Quem pode fazer as suas apostas? Você aposta, o Congresso vai ir para cima do STF, ou você acha que o Congresso irá continuar de joelhos, aí batendo continência para 11 ministros da Suprema Corte? Façam as suas apostas e vamos para frente aqui com o nosso programa. Internautas criticaram o Congresso por derrubada de decreto do IOF. Congresso inimigo do povo e ricos paguem a conta ficaram entre os principais assuntos no X, segundo o Poder 360, após o tema ser pautado na Câmara. Tem gente no Brasil defendendo e querendo pagar mais impostos também. Minha gente, você acha o quê? A esquerda não brinca, não. Presta atenção aqui. A Glaze tentou barrar a derrubada do reajuste do IOF, mas líderes ignoraram. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, deputada federal também, licenciada, ela procurou nesta quarta-feira, dia 25, alguns líderes da Câmara dos Deputados para tentar frear a votação do projeto de decreto legislativo PDL que susta o texto do governo federal de reajuste das alíquotas dos impostos sobre operações financeiras. A Casa Legislativa iniciou a análise do projeto para sustar o decreto. Ela sustou o decreto. Tá bem? A expectativa do governo federal, por outro lado, era que a matéria fosse apreciada no plenário da Câmara. Deputados apenas após o recesso parlamentar. No entanto, o Hugo Mota pautou o texto para a votação diante do desgaste com o governo federal. Pedido a líderes que a Gleisi Hoffmann fez. A chegada do texto no plenário, Gleisi procurou alguns líderes da Câmara para pedir que eles orientassem as bancadas a não votarem o texto, ou não darem presença, ou até mesmo se omitirem na votação. Apesar do pedido, os líderes decidiram seguir com a votação do PDL. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou também que possui interesse em colocar a proposta em pauta para votar o quanto antes. Demonstrou interesse, colocou, já era, não adiantou aí a Gleisi Hoffmann fazer aí lobby, não adiantou também fazer pressão, colocaram pressão aí nos deputados até pela questão das emendas, porque segundo eles, sem o IOF ficará difícil manter as emendas, fazer os pagamentos das emendas para os deputados. Agora deu, o governo vai lá e ameaça os deputados com a proposta de não efetuar o pagamento das emendas. Caroline Detoni, ela entrou com tudo, vitória do Brasil, a Câmara derrubou o IOF. Pessoal, acabamos de aprovar no plenário da Câmara dos Deputados a derrubada dos decretos do IOF do Lula, ou seja, que previam o aumento e criação de novas hipóteses. Com isso, voltam as regras anteriores, ou seja, os decretos da época do Bolsonaro, que inclusive previam a isenção para algumas operações de forma gradual até 2028. Contudo, isso vai gerar duas consequências. Primeiro, que o governo vai ter que fazer aquilo que a gente sempre falou: parar de gastar, ter responsabilidade fiscal, fazer contingenciamento, cortar na própria carne para poder equilibrar as contas públicas e não usar de forma indevida o IOF como estava fazendo. E também, isso em nada modifica a MP do IOF. Nós também vamos ter que lutar para derrubar essa outra medida. Essa derrubada desse PDL, que derrubou o decreto do IOF, vai ter que passar ainda pelo Senado para passar a valer. Mas já foi, com certeza, uma grande vitória para o povo brasileiro, pois chega do Lula gastar e passar essa conta para o povo pagar. Tá bom? Um grande dia aí, um grande abraço. Valeu, minha querida. Passou na Câmara e posteriormente, rapidamente, passou também lá no
no Senado, né? E sendo assim, o Congresso derrubou então. Na Câmara foram 383 votos favoráveis, 98 contrários. Mesmo com a arrecadação nas alturas, o governo insiste em criar novos impostos, uma nova cobrança para manter privilégios e aumentar a máquina. Somente... Tá ok? Somente, isso é bagatela, tá bom, gente? Só com agência de viagens aqui dentro do país, porque agora o Lula vai viajar aqui dentro do país, tá bem? Nós estamos aí no ano que antecede as eleições de 2026 e o governo vai começar a andar aqui no Brasil só de agência de viagens. 10 milhões de reais eles estão contratando aí para, né, custear aí hotéis, e que essa questão aí do turismo do presidente no Brasil, ok? Agora ele vai visitar o Brasil. Presta atenção aqui nas falas aí da Globo News no ar. A ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não, é a lei que decide isso. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ah, não acredito que eles vão fazer isso, não. Vai pedir bênção lá no STF, meus queridos. Inacreditável. Fecha o Congresso, o governo Lula. Fecha o Congresso. A gente tem alguns países aí que fecharam o Congresso. Faz você isso, fecha. Olha o que a Matusa acabou de destacar aí para você que acompanha o nosso programa. Foi do início da noite isso daí. Ok? Oposição do Ministério da Fazenda. A posição, perdão, do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Engraçado, né? E ela dá a notícia assim, não, porque daí o governo, assim, não, o governo vai ter que cortar. E não é nem porque o governo quer cortar, é a lei que pede para o governo cortar. Eu não acredito nisso não, gente. Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Gastar dinheiro pode, aos horrores, aos trilhões, pode, aí pode. E o governo já tem recorde de arrecadação. Aí você vai na escola, tá tudo ruim. Na saúde, na educação, nas estradas desse país. Você quer saber o que é as estradas desse país? Coloca teu carro para rodar no Brasil. Principalmente nessas rodovias aí onde passa muita carreta com boi, né? Que é muito, muito peso. E com certeza precisaria ali do DENIT estar mais presente, o governo federal nas rodovias federais. Rapaz, é buraco para todo lado. Falta de sinalização. Coloca o teu carro. Faz uma viagem aí de 1.000 quilômetros pelo Brasil ou mais. Começo do ano eu me desloquei de São Paulo a Rondônia. Né? Foi o contrário, né? Foi final do ano de São Paulo a Rondônia e começo do ano de Rondônia para São Paulo. Você imagina você ver a sua avó pela Greta quantas vezes numa viagem dessa? Por quê? Rodovias esburacadas, mal sinalizadas, tá? Aí você vê ali também o total relaxo do governo na infraestrutura do nosso país. Você não acredita no que você vê. Você vê e não acredita, ok? Você não acredita. Aí o que acontece? Vê como é que nós estamos aí na saúde, na educação. Vê como é que nós estamos aí, as nossas forças armadas sem dinheiro. Os melancias estão sem dinheiro, gente.
Imagina uma Força Armada sem dinheiro. Imagina. O Exército, Marinha, Aeronáutica sem dinheiro. Faz o L, Forças Armadas, né? Faz o L. Continue, tá? Aqui, ó, pra você que está ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora dele também. Tá na tela, tá no ar, preste atenção no que eu vou te falar. Comissão da Câmara quer apuração de interferência indevida de Lula em investigação de fraudes no INSS. Cadê o dinheiro que tava aqui? Cadê a Globo para fazer a matéria? Cadê o dinheiro que tava aqui? Olha o Lulu aí, não pagou ainda, não é? Não tem dinheiro para ressarcir os aposentados do INSS que foram roubados, tiveram descontos indevidos aí em suas aposentadorias. Deputados aprovaram indicação à Procuradoria-Geral da República de abertura de procedimento investigativo contra o presidente. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a indicação de instauração de procedimento investigativo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por declarações que podem indicar possível interferência indevida em investigações em curso no âmbito da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre o escândalo reconhecido como farra do INSS. O requerimento foi aprovado na sessão 17 de junho. As fraudes lesaram milhões de aposentados que tiveram descontos indevidos em seus benefícios em razão do conluio entre entidades investigadas e o INSS. O caso é investigado pela Polícia Federal, que deflagrou a operação sem desconto. A declaração de Lula que levou ao pedido de investigação foi feita em 3 de junho. O presidente declarou ter orientado a Polícia Federal e a Corregedoria Geral da União a atuarem com muita cautela para que não houvesse crucificações de entidades investigadas. Não acredito não, gente. Ai. A gente, eu acho que até divulgou isso daqui, né? Ou eu li isso daqui, meu Deus do céu, gente. O Lula bate no peito, diz que foi ele que descobriu, foi ele quem descobriu as fraudes. Tem petista na rua falando o seguinte: foi Lula, foi Paim que descobriu o roubo do INSS. Aí na hora da Polícia Federal investigar, na hora da Controladoria Geral da União investigar, o Lula pediu cautela para que não houvesse crucificações de entidades investigadas. Eu vou só lembrar a vossas excelências que me acompanham que o governo Lula, que Lula tem um irmão dele, ok? Um irmão dele que é vice-presidente de um dos sindicatos que mais levou dinheiro nessa zombalheira toda, essa roubalheira do Satanás, ok? Aí ele me pede para que haja muita cautela para que não houvesse crucificações de entidades investigadas. Tá de brincadeira com a minha cara. Embora o discurso aparente prudência, na prática configura forma velada de constranger órgãos do controle a desacelerar, condicionar ou relativizar apurações em curso, contrariando a exigência de isenção e autonomia técnica que rege o trabalho desses órgãos, afirma a indicação assinada pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O documento afirma que a gravidade da declaração aumenta quando se observa que entidade sindical relacionada ao irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, também está envolvida nas fraudes. Frei Chico faz parte da direção do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, o Sindinap, uma das principais
investigadas na operação sem desconto. Eu vou só lembrar aos senhores, algo que a matéria não colocou aqui, é que Lula foi quem indicou o próprio irmão para esta entidade. A interferência do presidente a orientar cautela nas investigações pode ser interpretada como tentativa de proteger interesses pessoais e familiares, comprometendo a credibilidade das instituições responsáveis pela fiscalização e punição dos responsáveis por tais irregularidades. É o que sustenta o documento. Abre aspas. Com efeito, a essa indicação se amolda como denúncia contra o torpo moral que se alastra nas mais altas esferas da República. Quando o presidente da República, diante de um escândalo bilionário que vitimou milhões de aposentados humildes, afirma ter orientado muita cautela à polícia e à Controladoria Geral da União, no caso a Polícia Federal, tá bem? Não pratica a virtude da prudência, mas o vício do conluio. Não é papel do chefe de Estado moldar o ritmo da justiça, segundo os interesses do momento ou da conveniência de sua base política. Ao fazê-lo, rompe-se o pacto entre a autoridade e impessoalidade da lei, distorce-se dever institucional em favor da proteção da entidade suspeita, transvestidas de defensores dos trabalhadores, mas operando como máquinas de fraude. Não é cautela, é interferência. Não é estadismo, é subversão silenciosa do Estado de Direito. Quando a palavra presencial se antepõe à autonomia técnica dos órgãos de controle, aquilo que deveria ser exemplo torna-se desvio. E o gesto que deveria inspirar confiança passa a escanear a sombra da obstrução. O presidente não agiu como o guardião da ordem pública, mas como intermediário entre o crime organizado e a complacência institucional. Na indicação de Belinsky também afirma que a conduta de Lula pode caracterizar em tese desvio de finalidade, ao utilizar a autoridade do cargo para influenciar investigações em benefício de entidades potencialmente ligadas a aliados políticos e até familiares, bem como violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade administrativa, ao interferir politicamente na atuação de órgãos técnicos autônomos como a Polícia Federal e a Corregedoria Geral da União. Essa conduta se enquadra nas hipóteses de crime de responsabilidade passíveis de impeachment, conforme a Lei 1079 de 1950. O deputado finaliza o texto com a afirmação de que a conduta do presidente, portanto, não representa mero juízo político ou gesto de prudência, mas possível tentativa de obstrução institucional com o objetivo de preservar interesses de base aliada, sindicatos e entidades que orbitam politicamente o governo. A indicação aprovada na Comissão de Segurança Pública agora aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados para seguir para a PGR. Ô, gente, por que esses parlamentares não protocolaram um pedido de impeachment de Lula? Há comoção social para isto. Quantos e quantas pessoas aguardam uma providência desse governo, uma providência da justiça, do próprio STF, que se manifesta do dia para a noite quando o assunto é perseguir a direita? O porquê que até esse momento o STF não se pronunciou em nada referente aí ao roubo dos aposentados do INSS. Vamos aos comentários aí do nosso querido Augusto Nunes, do Oeste Sem Filtro, para você que acompanha aqui o Abordo Notícias. Boa noite a você que nos acompanha. Coisa muito simples, cometeu-se um crime, tem que prender esse pessoal e tomar o dinheiro de volta. Como eles são comparsas do governo, né, e o governo protege essa ladruagem, o que é que eles estão fazendo? Obrigando a gente, os pagadores de impostos, a fechar mais esse buraco. O governo, repito, não é uma entidade lucrativa. O governo não gera dinheiro. Se ele emitir, cresce a inflação. Então, o que eles estão fazendo? Conseguir, para burlar
o tal arcabouço fiscal, o orçamento. Eles não querem que não conte, faz de conta que não existe esse gasto. Nós pagamos a conta e os ladrões continuam onde sempre estiveram. De novo, a Margaret Thatcher. O governo não tem dinheiro, não existe dinheiro público. Existe o dinheiro dos pagadores de impostos e cabe ao governo administrar direito isso aí. Então nós estamos pagando o dinheiro roubado pelos comparsas do governo, com a proteção dos deputados, e tem até o irmão do Lula. Estão esperando o quê para prender essa turma? O Supremo se mete em tudo, menos quando a turma é do consórcio que o Supremo forma com o PT. Uau, meus queridos, como sempre cirúrgico, como sempre profundo os comentários aí de Augusto Nunes, um dos grandes jornalistas desse país, que hoje faz parte aí, né, do time da Oeste Sem Filtro. Meus queridos, Brasil pegando fogo, não é? Como eu estava falando aqui para vocês, até hoje nada de solução. Esqueça, vou repetir para você, não coloque suas expectativas em CPMI. Você esqueça, ok? Esqueça e anote o que eu estou falando. Esqueça CPMI, tá? Você esqueça CPMI, porque não dá para se esperar nada de uma CPMI onde o governo está coabitando, ok? Toda a CPMI, tá bem? Você esqueça. Não há nenhum tipo de esperança em uma CPMI onde o governo já está tomando para si. Esqueça. Nosso querido senador Magno Malta, ele deu uma entrevista à Rádio Auriverde, tá bem? Ele deu uma entrevista à Rádio Auriverde e comentou tudo isso. O engraçado é que nós estamos de um escândalo muito maior do que Petrolão, muito maior do que muitas outras situações aí já vividas nesse Brasil. E o mais engraçado de tudo isso é que parece que a justiça está pior do que anos atrás. Pior do que anos atrás. Ok? Pior do que anos atrás. Você não vê caminhar nada, você não vê uma situação aí encaminhar em relação a isso, tá? A gente não está vendo nada sendo feito, ok? Nada sendo feito. Nada vezes nada, absolutamente nada. Em entrevista à Rádio Auriverde, todos os créditos aí a Alexandre Pitoli e também a Rádio Auriverde. Pelo vídeo não vamos ouvir aqui as falas do nosso querido senador Magno Malta. Mas antes, deixa eu te dar um recado. O nosso canal faz esse jornalismo independente. A gente sobrevive aqui com a sua ajuda e com o seu patrocínio. Mantenha o meu programa no ar. Chegou até aqui, você comenta assim, fora INSS, tá bem? Não estou querendo destruir o órgão, não é isso, né? Mas só fora essa corrupção, fora tudo isso, comente fora INSS para que eu saiba que você chegou até esse momento. Deixe comentário com o número do seu like. Também, se possível for, faça um pix pro Gordinho aí para ajudar o nosso canal, para fortalecer esse programa que não tem patrocínio, um programa que é feito com toda a independência, um jornalismo independente. Aqui a gente pode falar as coisas que a gente pensa com cautela, é claro, seguindo as regras aqui da plataforma, e enquanto a gente puder falar, estaremos falando. E o que eu peço para você? Me ajude a continuar falando aquilo que eu falo todos os dias aqui para você. O Pix é a salvação. Ajude o nosso canal. 11 95275 3898. Para você ajudar o Abordo Notícias, para você fortalecer aqui o nosso canal, nos ajudando a alcançar os nossos objetivos. 11 95275 3898. Agora sim, vamos ao vídeo aí do senador Magno Malta na Rádio Auriverde Brasil. O que dessa CPMI, senador? Nada. Eles tomaram já a CPMI, como tomar dia 8, né? O presidente é o Aziz, eles estão escolhendo a dedo. Agora eu queria dar um recado com o Aziz. Aziz, eles te escolhem, porque eles acham que eles não podem não falar na sua frente, mas eles falam que você é truculento. Esse título eu não gostaria para mim.
e ele vai conduzir a CPI, eu vou estar lá na CPMI. Da mesma forma, eles vão impedir as nossas convocações, vão trazer as convocações dele, mas a montanha vai parir um rato, porque a verdade absoluta já está na rua. O povo já sabe quem roubou. As falas do Lula, assim, elas nem são enigmáticas. Ele já disse o seguinte: realmente, nós vamos devolver o dinheiro. Quando você fala vou devolver o dinheiro, é uma delação que você está fazendo ao vivo. Né? Eu vou devolver o dinheiro àqueles que estavam. Mas ele vai devolver o dinheiro como? Não é tomando o dinheiro de quem roubou, os bens de quem roubou para devolver aos aposentados. Vai uma maneira do Tesouro pagar. Nós é que vamos repor os aposentados e quem roubou os aposentados para viver nababescamente. Você acha que nessa realidade, onde há um consórcio do Supremo Tribunal Federal com o governo, esses caras vão ser punidos? Nós vamos convocá-los. Embora eu sei que eles vão barrar as convocações, mas as convocações serão publicadas, elas vão para a rua, os nomes vão para a rua, nós vamos fazer o nosso papel de pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eles estão, assim, muito ávidos de encontrar pessoas que estiveram próximas de Jair Bolsonaro e que estão envolvidas, que receberam dinheiro do Careca. Mas quem recebeu o dinheiro de Calígula, quem vai se lascar, irmão? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, e pode ter dado em Francisco, e nós vamos investigar todos aqueles. Eles podem convocar todos esses que estiveram no entorno de Bolsonaro. E eu vou avisar para esses caras bem. Não me procure. O pau vai comer. Sabe? Ainda que os aposentados do Brasil, eu não acredito que eles vão devolver dinheiro nenhum. Essa enrolação vai acontecer. O Senado vive mais ou menos parado, sem pauta. Já estamos no meio do ano, o Senado não fez nada. Zero, irmão. Zero. E agora vai instalar essa CPMI e já começando o recesso. Vai poder esfriar. Agora, gente como eu e tantas outras pessoas que têm coragem, tem que manter vivo esse assunto. E, na verdade, vamos ver quem é o relator, quem eles vão escolher, será um deputado federal. Vamos ver se alguém realmente tem coragem e discussão. Senador, entendeu, meu querido? Não espere nada desta CPMI. Como bem disse o senador, a CPMI já começa às vésperas do recesso parlamentar. E aí o que acontece? Vai dar uma esfriada gostoso. Eu estava falando mais uma vez, né? Tempos atrás, os escândalos, né? Embora houvesse os escândalos, e muitos deles, né? Muita gente envolvida, depois acabou dando em nada, mas pelo menos ali foi investigado, prenderam pessoas. O que está acontecendo no nosso país? A justiça só funciona quando é para perseguir a direita brasileira. É isso que eu estou ouvindo? É isso, produção? É isso o que eu estou ouvindo? Só serve para perseguir a direita, a justiça? É apenas para isto que a justiça brasileira serve? Para perseguir a direita brasileira? Olha o que está dizendo aqui Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro afirma que o STF prepara terreno para a reeleição de Lula. Em entrevista à rádio, o ex-presidente critica as decisões da corte e diz que não haverá contestação à eventual candidatura de Lula em 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou nesta quarta-feira, dia 25, que decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, estariam criando um ambiente favorável à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Durante entrevista à Rádio Auriverde Brasil, ele sugeriu que o cenário político impede críticas à campanha petista e relembrou decisões do Tribunal Superior Eleitoral durante a eleição de 2022. Se de acordo com a decisão final que o Supremo já decidiu, realmente vai ser complicado. As eleições do ano que vem, declarou Bolsonaro, se prepara um ambiente, se Lula vier candidato, ser reeleito, porque não vai ter qualquer contestação. Apesar de inelegível, o ex-presidente continua envolvido nas articulações políticas, especialmente dentro da direita. Acompanha os desdobramentos da disputa presidencial de 2026. Ele comentou ainda o risco de inelegibilidade enfrentado por seus filhos, ao mencionar Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. O Eduardo talvez tenha dificuldade porque ele está lá no inquérito, destacou o ex-presidente. Está atentando contra o Estado Democrático de Direito, conspirando contra instituições do Brasil. 12 anos de cadeia, ou seja, não sabe o que vai acontecer com ele, mas pode sim se tornar inelegível. Sobre Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, o ex-presidente disse ter conversado com o filho sobre uma candidatura ao Senado por Santa Catarina.
2 dias depois, Carlos foi indiciado pela Polícia Federal no caso da ABIN paralela. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, Bolsonaro reconheceu entre aliados que Eduardo não disputará mais o Senado por São Paulo. Ele se mostrou incomodado com políticos que já se colocam como pré-candidatos sem confirmação oficial sobre a desistência de seu filho. Durante uma entrevista, Bolsonaro confirmou a presença em um evento de apoiadores em Belo Horizonte, marcada para esta quinta-feira, portanto hoje, dia 26, Bonoro estará lá em Belo Horizonte. Tá, então, né, o que o Bolsonaro fala é a mais pura realidade daquilo que nós estamos vivendo e aquilo que eu estava falando, a perseguição da justiça, a lei, né? Se isso é a lei, parece que ela só vale para quem é de direita. A esquerda não paga pelos seus crimes. Nós estamos vendo aí acordos firmados aí de não persecução penal com Janones, acusado de rachadinha. A vida de Flávio Bolsonaro reviraram de cabeça para baixo. Tudo que se podia revirar. Até hoje tem gente que chama Flávio Bolsonaro de rachadinha, sendo que isso foi provado que ele não teve envolvimento com essas coisas. Quero dar um outro destaque para você. Ontem, quarta-feira, o STF suspendeu o julgamento aí do Marco Civil da internet, que é a questão da censura às plataformas, mas retoma hoje, nesse dia 26, nessa quinta-feira. O ministro Fachin, que é o próximo presidente da Suprema Corte, ele detonou a votação da regulamentação das redes sociais e diz que isso promoverá o controle do discurso dos usuários. Segundo o efeito da adoção dessa regra, será o controle dos discursos dos usuários. O controle não faz parte do Estado de Direito democrático. São as falas e o voto contrário aí do ministro Fachin, aí contrário à censura das redes sociais ou dos usuários, né, das redes sociais. Vamos ouvir aqui então parte aí do voto do ministro Fachin. Mas há alguns riscos que precisam ser ponderados nessa altura do julgamento, pelo menos segundo penso. Primeiro, que isso pode trazer alguns problemas para a pluralidade democrática na rede, ou da rede. E, portanto, não deixo de subscrever todas as críticas dirigidas em relação a um certo adelgaçamento dessa pluralidade democrática nas redes. Porém, mesmo com essa diminuição do espaço da pluralidade, poderemos ter um risco ainda maior com um segundo efeito da adoção desta regra geral, que é o controle dos discursos dos usuários. E, evidentemente, nem de longe estou imputando qualquer uma dessas circunstâncias ao voto que já contempla a maioria, mas estou a dizer que, do ponto de vista da experiência e da literatura comparada, a adoção de controle de discurso dos usuários não faz parte do Estado de Direito Democrático. Portanto, sopesadas essas duas circunstâncias, estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. É necessário, sim, garantir a democracia, mas me permito dizer, sem que isso soe com qualquer outro sentido que não seja o sentido direto e imediato do que vou dizer agora. Na vigência do Estado de Direito Democrático, os remédios para os males da democracia precisam ser encontrados dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Uau, meus queridos, cirúrgico, hein? Não gosto de ficar aplaudindo o ministro não, mas as falas do ministro merecem aí uma salva de palmas, tá bem? Eu vou te falar, viu? Olha, eu espero aí os posicionamentos, né? Apenas ele, até agora, e também o André Mendonça foram os que votaram aí contra, ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui.
Não vou conseguir rápido, eu vou acabar enrolando aqui. Ok? Espero aí ver o que é que vai acontecer da agora pra frente. Ok? De agora pra frente, né? Porque até aqui, meus queridos, já teve 8 votos contrários. Tá bem? 8 votos contrários. Tá faltando o voto de 1 apenas, né? Eu preciso ver quem é, né? O julgamento recomeça no dia de hoje, né? E enquanto isso, meus amores, William Bonner... Calma, filho, já você vai falar, tá agoniado o menino aqui pra falar. William Bonner, ele é contra a semente do mal, as redes sociais. Lembrando, gente, que depois da internet a Globo afundou em audiência, não é? As redes sociais hoje informam, muita gente tem muito mais credibilidade do que William Bonner e a própria Globo. Muita gente que não estudou, muita gente que só está fazendo o papel de que era para o jornalismo sério desse país, assim, fazer. Você sabe quando o jornalismo foi de água abaixo? Quando enfiaram verba pública nas emissoras, ok? Todas essas emissoras, elas têm verbas públicas, as rádios na sua cidade, as televisões da sua cidade, muito provavelmente a prefeitura anuncia, tá? E eles não vão falar mal de cliente. O cara, dono de uma loja, se ele é cliente, ele pode ser preso, envolvido em corrupção, sonegação, seja lá o que for. Você não vai ver a rádio falar mal desse cliente, que é cliente, a empresa mantém contrato com a empresa. O governo, o Brasil virou uma merda depois que o governo se tornou o principal anunciante das empresas. E olha que eu venho do rádio, venho da área... no rádio eu fiz de tudo que você possa imaginar, inclusive a área comercial. No rádio eu via os contratos, enquanto o comércio pagava ali R$2.000, R$1.500, R$2.000 para anunciar na rádio, o governo pagava 6, 7 mil. Não vem todo dia, tá bem? Não vem todo dia, todo mês, verba do governo federal para as emissoras. Mas quando o governo contrata, o preço do comércio é 3, 4 vezes menor do que o valor que o governo coloca. Tá bem? E olha que eu estou falando de uma rádio de interior, onde o governo anuncia uma vez ou outra. Você imagina uma Globo da vida, onde o dinheiro entra aos milhões. William Bonner, a gente se falando aí de regulamentação de redes sociais, ele se declarou que as redes sociais é o grande mal, o capeta está inserido nas redes sociais. Vamos ouvir aqui o influenciador contando aí. William Bonner, com aquela postura de quem acabou de sair de um ritual de ayahuasca em Alphaville, anunciou com ar de superioridade moral, aquela superioridade que só os idiotas têm, que as redes sociais são um problema para a civilização. Eu diria então que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade. Bonner lamenta que as pessoas estejam intolerantes e avessas ao diálogo, como se o próprio Jornal Nacional não fosse há décadas o teatrinho de escola onde se encena diariamente a moral do patrão. O âncora parece achar que o brasileiro médio ficaria melhor informado se largasse o TikTok e voltasse a confiar cegamente num telejornal cuja imparcialidade é tão lendária quanto a virgindade da André Surak. Antigamente bastava uma ediçãozinha aqui, uma omissãozinha ali e pronto. A realidade era servida em porções mornas, aromatizadas artificialmente. Mas então veio Orkut, Facebook, Twitter, esse antro de psicopatas, e o povo, de tão idiotizado pela própria Rede Globo, começou a achar que tinha voz. Pior, começou a usá-la. E é aí que o Bonner se assusta. Não porque a civilização esteja em ruínas, mas porque agora qualquer moleque de 25 anos com mais estudo que ele pode chamar de mentiroso um jornalista com blazer de linho e dicção de dublador do History Channel. A elite da comunicação
acostumada a falar sozinha, hoje se vê obrigada a disputar atenção com um ex-cobrador de ônibus que grava vídeos em frente a uma parede descascada da sala e tem mais carisma que a Miriam Leitão. O que revolta é a concorrência. A verdade incômoda é que qualquer sujeito minimamente alfabetizado, munido de curiosidade e acesso à internet, pode desmontar os argumentos da mídia oficial, sempre tão solícita aos seus cafetões corporativos e aos doutrinadores de sempre. E você aí, acha que o problema são mesmo as redes sociais ou a cara de pau de uma mídia que há muito tempo esqueceu qual é a sua verdadeira função? Comenta aqui. Uau, meus queridos! Quinto Elemento, né? Estúdio Quinto Elemento. Parabéns aí pelo comentário, tá bem? William Bonner diz que as redes sociais são um problema para a civilização. É como ele falou, e eu também havia falado isso, né? Ele até disse aqui, uma pessoa com mais estudo do que o William Bonner nem precisa ter mais estudo do que o William Bonner para poder falar a verdade, ok? Não precisa. Não precisa. Basta a pessoa acompanhar aí 2, 3 portais de notícias, ter bom senso, é claro, buscar conhecimento, que ele vai falar pelo menos um pouco aí de mais verdades do que o William Bonner. É inacreditável, minha gente, é inacreditável como da maneira que é feito o jornalismo. E o que acontece? Eles perderam espaço para as redes sociais. Eles perderam espaço para as redes sociais. E a luta deles é para destruir as redes sociais. Vocês se lembram muito bem que estava sendo votado aí um PL, o que ficou chamado como PL da Globo. Era uma mudança na lei que só a Globo conseguia atender a expectativa aí da nova lei. Ou seja, o Brasil ia ficar aí de 4 para a Rede Globo. E o que acontece nessa situação? Nós iríamos ficar nas mãos da Rede Globo. E o que a Globo quer? Monopólio. É monopólio, já que não tem mais, ou nunca teve, né, competência para fazer um jornalismo sério, um jornalismo que passou 4 anos atacando o Bolsonaro. A gente viveu para ver o William Bonner olhar na cara do Lula e falar: realmente o senhor não deve nada à justiça. Realmente não deve, porque virou um descondenado. Realmente. E aí você não vê a mídia cobrar isto. Você não viu a mídia dar tapa na mesa e falar: a gente não aceita isso. Foram bilhões roubados, bilhões desviados, milhões de propina, sítio reformado, compra do triplex, como ele fala. Quero saber se o triplex é meu. Tantas coisas e você não vê a mídia cobrando. Porque a mídia já entrou. Rapaz, entrou o Temer aí, o Temer deu uma sacrificada na mídia. Uma vez, única vez que eu fui no sindicato aí dos radialistas. Ixi, rapaz do céu, saí de lá horrorizado. A cada 10 palavras, tudo que eu perguntava, o atendente do sindicato falava as mesmas palavras. Não, porque o Michel Temer destruiu o setor. Que o Michel Temer tá acabando com o setor de mídia. Aí depois a gente pega o Bolsonaro, que tinha um teto de gasto, coisa que Lula não tem. Lula tem arcabouço fiscal. Bolsonaro tinha teto de gasto, não poderia gastar. Bolsonaro economizou até motor de piscina para fazer onda artificial, aquecedor de piscina, tá bom? Só usava a piscina quando estava quente, para economizar dinheiro. Eu tô falando, ele cortou na casa dele, lá no Palácio da Alvorada. Não, ele me disse, segundo ele, deu um pulinho lá, a água estava quente, falou: ué, mas por quê? Não, aquecida aí o tempo todo, na hora que o presidente quiser molhar a pontinha do pé, tá quentinha a água. Não, desliga essa porcaria. Cortou a mídia, como eu estava falando, não, o próprio Bolsonaro disse isso, não que eu fosse uma pessoa do mal, mas a gente não tinha recurso para poder enfiar dinheiro em Globo, em todo lugar. Você sabe um negócio que pega, meus queridos? Deixa eu falar aqui para você. Você sabe?
A mídia oficial, aí o governo inclui tudo. Olha para você ver, a mídia estatal, ela é enorme. Você pensa assim, Fábio, como o governo coloca dinheiro na mídia? Aí você pensa assim, é a propaganda do governo federal, campanha de vacina pelo Ministério da Saúde, enfim, mídia institucional do governo. Não apenas isso. Banco do Brasil é governo, Caixa Econômica é governo, ok? E tantos outros órgãos aí, Petrobras é governo. Tudo isso coloca dinheiro. E outra, você sabe o que mais? Que na época do Bolsonaro não teve? Vem o governo, coloca milhões, vem a Petrobras, coloca milhões, e aí a Petrobras, Correios, outras empresas convidam esses jornalistas para dar palestra. 1 hora de palestra, 100 mil. 1 hora de palestra num evento lá na estatal A, estatal B, e aí já coloca 200 mil. Aí, meu filho, até eu falaria bem do governo, não é? Pois é, mas é desse jeito. E todos esses benefícios aí foram cortados na época do Bolsonaro. Não apenas a mídia oficial foi reduzida, porque tinha coisa que tem que divulgar. A campanha de vacina tem que contratar a Globo para divulgar. Tem que contratar o SBT, tem que contratar mídias sociais, tem que divulgar. Campanha de vacina, campanha disso, campanha daquilo. Mas só que estatais não tinha dinheiro para levar o jornalista A, o jornalista B para dar palestra para os seus funcionários. Entende? E o valor da mídia também foi reduzido. E 4 anos falando mal do governo. Aí o que você quer? Você tem a mídia, a justiça trazendo de volta um descondenado que enfia dinheiro, porque o Lula é analógico, ele gosta do rádio, da televisão, e também está enfiando dinheiro também nas redes sociais, tá? Também está enfiando dinheiro aí nas redes sociais. Bolsonaro diz que está no modo pacificador, que ele está tentando ser uma pessoa pacífica e buscando o caminho da paz ao lidar aí com as situações aqui no país. Vamos entender as falas do Bolsonaro reagindo à entrevista dele à Rádio Auriverde Brasil. Lembrando que no final de semana tem manifestação, esse canal estará presente no dia 29, ok? Dia 29, próximo domingo, estaremos ao vivo, direto da Avenida Paulista. Mais apertada. Você pode notar que eu estou com crise do soluço. Estou até bem agora, mas fica horas a fio. Fico soluçando, não tem remédio para isso. Agora, essas agendas são importantes, um pouco de sacrifício da gente. Os 70 anos de idade pesam um pouco, mas vale a pena. Eu acho que amanhã em Belo Horizonte será um grande evento. Depois, na Paulista, a gente até aproveita a oportunidade aqui. Pede que estejam nos ouvindo, né, que ajude na divulgação. Compareça. A pauta é justiça, é liberdade e é anistia. Não desistam. É o 3º encontro que a gente faz na Paulista do ano passado para agora. Agora, alguns querem a solução de imediato. Você não vai ter. Agora, se jogarmos a toalha, fica pior para todo mundo. É sinal que o sistema venceu. Eu quero é que a democracia vença. Eu quero, não se fala em anistia, né? Eu não sei por que a esquerda está contra a anistia. Porque basicamente todas as instituições do Brasil, a esquerda foi a beneficiada. A última, uma das últimas, né? Foi em 79. Ali foi anistiada gente que pegou armas, que explodiu carro-bomba, que roubou banco, que sequestrou aviões, que justiçou companheiros. Então foi anistiado. O presidente Figueiredo deu essa anistia lá atrás e fez uma certa pacificação no Brasil. Aqui é a mesma coisa. A pacificação, no entender, virá dessa anistia. No meio militar, você tem noção do que é a liberdade. Porque você passa por cursos, por exercício, até uma recruta, né? E fica longe de tudo, às vezes, por uma semana. Ou quando pega uma cana no quartel, né? Por vezes se aplica uma prisão disciplinar no militar ali. Agora, geralmente, no militar, ou você está em exercício ou você cometeu alguma falha. Né? Agora, essas pessoas que estão presas, não é apenas a Débora, né? Tem pessoas idosas ali, mais de 70 anos, com câncer, inclusive. A semana passada foi condenada uma mãe a 14 anos, com 7 filhos, 6 menores. Como é que essa molecada vai crescer sem a mãe em casa?
Qual foi o crime dela? E negada a prisão domiciliar, né, presidente? Então, a pacificação passa por aí. Eu vejo alguns ministros do Supremo reclamando da questão da popularidade, da forma como eles são tratados nas ruas, tá? Quando vão, né? Agora, passa para mim entender a pacificação disso, até para o bem-estar da própria justiça, a questão da anistia. E a anistia é um ato privativo do Congresso Nacional, é um ato político e privativo do Congresso. Não é do Judiciário e nem do Executivo, é do Congresso em si. O Congresso tem esse poder, está previsto na Constituição. Então, quando a ameaça de tornar inconstitucional possível a anistia, você perde força dentro do parlamento. Eu faço o que posso aqui, converso com muita gente, buscando essa pacificação, vindo da anistia, e botando para fora. Eu não sei quantas pessoas temos, mais de 100 presos condenados atualmente. Temos algumas centenas que estão refugiadas aí, em especial na Argentina. Trazer esse pessoal para cá, voltar a vida normal, passar uma borracha em cima disso tudo, tocar o barco. E o que é mais importante, né? Por que essa confusão toda? Não houve tentativa de golpe, Toller. Você pode ver. Vamos pegar as pessoas mais importantes. Muito bem, então tá aí então o comentário do nosso querido Jair Messias Bolsonaro, já reforçando também o convite, tá bem? Para o próximo final de semana, no próximo domingo, né? Para que as pessoas possam estar na Avenida Paulista participando aí de um evento maravilhoso, uma manifestação top, onde o Bolsonaro estará presente, vai botar para quebrar, e esse canal estará presente também, acompanhando, fazendo a cobertura, mostrando para você que acompanha o nosso canal tudo o que acontece lá na Avenida Paulista. É importante você se inscrever aqui no meu canal, é importante você fortalecer o Abordo Notícias com um Pix de qualquer valor. Você estará contribuindo aqui com o meu canal e ajudando aqui o Abordo Notícias. 11952753898. Você me ajuda inclusive na ida, né, o deslocamento até São Paulo, embora eu esteja perto aqui, próximo, mas toda saída dessa vai uma grana embora, né? Vai ser uma grana embora, e a gente precisa de ajuda aí para poder fazer aí essa manifestação. Enfim, ajude esse canal, contribua, fortaleça aqui o nosso programa. Qualquer valor que você mandar será muito, mas muito bem-vindo mesmo, obviamente, desde que vindo de coração, que você possa ter essa sensibilidade de ajudar o meu programa. 11-95275-3898. 11-95275-3898. Ajuda o Abordo Notícias, ajude aqui o nosso canal. Você que está ligado com a gente, onde você estiver, não se esqueça também de se inscrever e fortalecer aqui todo o nosso conteúdo. Nós estamos vivendo tudo o que aconteceu aí lá no Oriente Médio, e agora tem algumas atualizações aqui para você. Irã e Israel vão voltar às suas vidas normais, é o que diz Trump. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, ações das forças norte-americanas contra instalações nucleares representam o fim do conflito entre os países. Tomara, né, que eles voltem às suas vidas normais. Eu não sei se o Trump está certo. A gente sabe que a situação ali é antiga, desde os tempos da Bíblia, desde quando o Irã se chamava Pérsia, ok? A gente sabe que a situação ali, eles vivem em pé de guerra a vida toda, há milhares de anos, ok? É uma guerra duradoura aí, é uma briga duradoura. Olha só, Israel diz que o programa nuclear do Irã sofreu danos e foi atrasada por anos. A autoridade afirma que Israel cumpriu sua meta de remover a ameaça existencial imediata de Teherã. É o que está destacando aí aqui na nossa programação, destacando aí a CNN Brasil. Espero, né, que as coisas voltem ao normal. Segundo Israel, agora estará focado em Gaza, na luta contra o terrorismo do Hamas, ok? Guarda Revolucionária do Irã alerta: nossos combatentes estão prontos. Comandante alertou inimigos contra futuros ataques, prometendo responder de forma firme e poderosa. A guerra de 12 dias, como ficou conhecida, ela saiu aí com 2 vencedores, né?
Exatamente, o Irã chegou a dizer que derrotou os Estados Unidos e Israel, coisa que ninguém conseguiu na vida, diz eles, né? Derrotamos Israel e o Irã. Quanta petulância, né? Israel e Estados Unidos, perdão. O Irã disse que derrotou Israel e os Estados Unidos da América. Meus amores, quanta petulância, não é? Pois é, meus queridos. E nessa situação aí, nós temos também a questão do próprio Israel ter dito também que saiu vencedor, os Estados Unidos também saiu vencedor, e a gente não está entendendo mais nada. Essa guerra de 12 dias está parecendo conversa da Dilma, né? Não importa quem vai vencer, quem vai perder, quem vai ganhar. Vai todo mundo perder, vai todo mundo se lascar. Chegou até aqui no nosso programa, comente Força Israel, porque a guerra continua agora contra o terrorismo na luta contra o Hamas. Então comente aqui no nosso programa Força Israel. Vai chegando, vai comentando e vamos interagindo aqui juntos. Força Israel, Força Israel. E comente também Pix para o Gordinho. Quer ajudar o nosso canal? Ajude fortalecendo aqui, contribuindo com o Abordo Notícias, ajudando o nosso programa. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Ajuda aqui o nosso canal, ajude o Abordo Notícias. Para você ligado aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Continuamos juntos aqui com o nosso programa, mas faça isso. Se inscreva, compartilhe e comente. Jesus is the King.